como a gente fazer escolhas certas. E acredito que tem tudo a ver com isso que você falou, que é saber gerir as emoções. Mas assim, vamos começar já falando sobre as escolhas, porque elas é que vão impactar muito, né? Sim. Na nossa vida. Por que as pessoas têm dificuldade em escolher? Primeiro, você falou isso no começo, falta clareza. A clareza é um dos maiores desafios que nós temos. Por falta de clareza, você perde o foco. Por falta de clareza, você perde tempo. Por falta de clareza, você faz a escolha errada. E quando você pega a falta de clareza e traz junto o emocional, repare que todas as decisões que você toma com base em uma emoção sua, depois você se arrepende. Se você está muito feliz, você decide coisas que depois você olha e você pensa, poxa, por que eu falei isso? Se você está muito triste, você abre mão de oportunidades que surgem e você nem percebe. Então, as emoções, elas não podem interferir nas suas decisões, porque se elas interferirem, existe uma grande chance de você se arrepender. Por isso que é tão importante, primeiro ponto, ter clareza do que você vai fazer, o porquê você quer fazer aquilo e não deixar o seu emocional influenciar nessa decisão. Principalmente nos focos de tensões, né? Porque eles são inevitáveis. A gente fala, estou preparado, mas nem sempre você não sabe o que vem. Exato. Às vezes você não estava esperando que alguém ia te afrontar. Isso acontece muito até no trânsito, local de trabalho, dentro de casa, e na hora você fala que não deveria, você agride com palavras que depois você não consegue mais voltar atrás, e isso vai desenrolar de uma forma que a pessoa vai colher isso na frente de uma forma bem ruim, né, Cleiton? Sim, mas isso que você falou é muito importante. Estar preparado para algumas coisas, estar preparado para o próximo nível. Quando você faz uma oração e você pede algo para Deus, repare, Deus não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa. E o que você precisa tem uma ligação com o que você vai viver na próxima fase. Então, quando você falou o exemplo do trânsito, então, peraí, será que você está preparado para ter algumas coisas na sua vida? Porque, de acordo com o seu crescimento, o nível de ataque também cresce, aumenta. Você tem estrutura emocional, você tem controle emocional, você está preparado para as pessoas começarem a falar mal de você, porque elas não têm maturidade para entender o seu crescimento? Então, por isso que existe um tempo certo para as coisas acontecerem na nossa vida. É o quanto você está preparado para você poder dar o próximo passo. Muito bom. Você também fala muito nas distrações, né? Que às vezes o maior inimigo da pessoa, o que sabota a pessoa, é exatamente as distrações, e você tem uma explicação bem bacana para dizer por que as pessoas se distraem. Então eu queria que você ajudasse as pessoas que estão em casa e que às vezes elas, além das crenças limitantes, claro, e outros fatores, mas a distração acredito que seja uma das que mais atrapalha as pessoas, né? Sim. Para facilitar o entendimento, repare, hoje nós temos, muita gente sabe da importância dos ambientes que você frequenta, mas hoje em dia você não frequenta somente ambientes físicos, os ambientes virtuais são muito mais presentes na sua vida. Então você passa parte do seu dia frequentando ambientes virtuais. Repare que se você entra para assistir um vídeo, onde aquele vídeo vai te ensinar algo, é só questão de tempo que começa a chegar a notificação no seu celular, aquilo te distrai, você clica, sem perceber você saiu do vídeo e foi para um outro ambiente. Então, a mesma distração que você tem, essa facilidade que você tem de se distrair com o seu celular, você traz para a sua vida. Quantas vezes você fala, olha, amanhã de manhã eu vou fazer tal coisa, e chega de manhã, alguém pergunta alguma coisa e você se distraiu e não fez? A procrastinação. A procrastinação, ela ganha força nisso. E por que a distração, ela faz parte da sua vida e você acaba não percebendo? Pela falta de clareza. Então, exemplo, por que você está assistindo um vídeo? O que tem por trás disso? Não, porque eu quero aprender sobre tal coisa. Se aquilo é importante, se é prioridade, você vai até o final. Se aquilo não for importante, porque você não tem clareza, na primeira notificação que chegar, você se distrai. Da mesma maneira no seu trabalho, da mesma maneira quando você está na igreja, da mesma maneira quando você está com seus filhos. Olha a importância de você estar com seus filhos neste momento e o que precisa acontecer para você se distrair. Seu filho está falando algo que é importante para ele, mas porque você se distraiu, você não estava atento àquilo, você nem prestou atenção. E ele viu isso, ele percebe isso, ele não vai te falar, mas isso vai trazer um impacto na criação. Então, nos distraímos com muita facilidade. Exemplo, se de repente surge um barulho aqui, a gente pode olhar, o que eu estava falando? Distraiu. Distraiu. Por isso que a importância do foco, e o foco vem com a clareza. Sim, e é até uma estratégia do mal, né? Porque Sim, às vezes a distração é o que mais faz com que as pessoas erram, né? Dentro do meu aprendizado, dentro da minha experiência de vida que eu observei, o inimigo, vamos falar assim,
para ele te atacar, se ele fizer algo com você, geralmente o que você vai fazer? Você corre para Deus. Então, se você não estava indo para a igreja, quando acontece algo ruim, geralmente as pessoas começam a ir para a igreja, ou você procura uma pessoa que você entende que é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Muitas vezes ele não te ataca. O que ele faz? Ele te distrai. Por que Jesus fala sobre o sim, sim, não, não? Da importância de você se posicionar, para você não ficar no meio. Porque o meio é isso. Quando você está distraído, você está no meio, você está no morno. Por isso que muitas vezes o inimigo não precisa te atacar. O diabo não precisa te atacar. Ele apenas te distrai. E como que ele te distrai? Amizades, pessoas que estão ao seu lado e você não percebe. Ambientes que você está inserido e estão acontecendo algumas coisas e você não vê nada de mal naquilo, mas aquilo está te distraindo. Coisas que você fala para você, histórias que você conta para você, onde você fala, poxa, mas eu mereço isso daqui, poxa, eu me dedico tanto. Então, uma das estratégias que o diabo tem contra a nossa vida é a distração. Porque se ele te atacar, você já sabe para onde você vai correr, mas se ele te distrair, na distração você não sabe o que você precisa. Você fica perdido, né? Exatamente. Normalmente as pessoas perdem demais oportunidades quando elas perdem o time, porque estão distraídas. Exatamente. Está acontecendo a oportunidade o tempo todo. Às vezes tudo que você quer e pede é uma oportunidade, mas se você está distraído, a oportunidade está acontecendo, tem alguém naquele local que você queria se conectar, Perfeito. Tem coisas que você podia aprender, só que você está distraído. Quantas pessoas Deus coloca no seu caminho que você tinha um propósito de ajudar essa pessoa e você, por estar distraído, não percebeu? Tem pessoas, às vezes, ao nosso lado que precisava apenas de um abraço, precisava apenas que você parasse e perguntasse para ela, tá tudo bem? Mas na distração do nosso dia a dia, na nossa ansiedade, a gente não percebe os detalhes. Às vezes a própria família, alguém Exatamente. do nosso lado, né? Exatamente. Puxa vida, isso é muito forte, né? Mas é verdade, mas isso acontece com a gente. Repare que Deus age nos detalhes. O problema é que no dia a dia não estamos atentos aos detalhes. São em pequenas coisas que se você parar para observar na sua vida, você vê o agir de Deus. Mas na correria, na ansiedade, na distração, você não percebe. Sim. A distração faz também as pessoas usar as palavras contra, ao invés de a favor, né? Sim. Eu queria que você falasse do poder das palavras, porque isso também faz muita diferença na vida daquele que crê em Deus e do que não crê, inclusive, né? Com certeza. E é interessante porque a questão das palavras, vamos falar, é espiritual. A Bíblia fala sobre a importância do que você fala, você profetiza, só que ela envolve muita questão emocional. Se você não tem um autocontrole, você fala coisas que você não percebe e isso vai trazer um impacto contra você. Então, olha só, exemplo, pessoas que falam assim, eu sou muito estressado. E às vezes ela não é estressada, é porque um dia alguém falou para ela e ela começa a falar aquilo e aquilo fica no cérebro dela e o cérebro dela vai trabalhar para aquilo. Vira uma verdade. Assim como um pai e uma mãe tem que tomar muito cuidado com o que fala para um filho. Às vezes, num momento de nervoso, fala algo para o filho que fere, que pesa, que aquilo vai virar uma crença com o passar dos anos. Assim como o que você tem profetizado para a sua vida. O quanto você realmente acredita. Porque tudo aquilo que você fala é como se o universo começasse a trabalhar para aquilo. O seu cérebro trabalha para aquilo. Então, a Bíblia fala, não sai água doce nem água salgada da mesma fonte. Então, ou eu abençoo, ou eu sou uma pessoa que abençoo, ou eu sou uma pessoa que amaldiçoo. Eu não posso, porque eu estou com raiva, amaldiçoar uma pessoa. E aí, quando eu estou feliz, eu abençoo uma pessoa. Não é assim que funciona. Então, este entendimento é importante ter. Cuidado com o que você fala, porque tem coisas que você passa hoje na sua vida que são apenas frutos daquilo que você veio falando ao longo dos anos. E aquilo começa a se manifestar. Exatamente. Você sabe, Cleito, que eu me lembrei de uma história que tem umas 2 semanas, mais ou menos, que eu tomei conhecimento. Um homem que tudo que a esposa fazia, ele falava, além de algumas coisas, falava, você é um câncer na minha vida. E ele falou isso há algum tempo. Aí Poder das palavras. Poder das palavras. E aí ele começou a se sentir um pouco mal, foi ao médico, e o médico falou, a gente tem que fazer aqui alguns exames mais minuciosos, porque tem algo errado aqui. Ele não tinha ele tinha 79. Nossa. Então, cada vez que ele falava aquilo, ele adquiria... para você ver que isso é real. Mas é real. Então, assim, muita gente pode achar, não, é isso mesmo. Você profetiza para a sua vida. Sua vida não está legal? Peraí.
que vai adiantar você ficar reclamando, você ficar murmurando? O que aconteceu com o povo quando saiu do Egito? Por que eles não entraram na Terra Prometida? A gente pode falar que eles murmuraram, que eles reclamaram muito? É isso. Então, assim, o que você tem profetizado para a sua vida? Isso daqui é importante você entender. Que quando você tem essa clareza, olha só, minha vida não está legal. Então, a última coisa que eu preciso é falar para alguém que ela não está legal, porque você já sabe. Se você já sabe, guarda para você. Não precisa falar para as pessoas. Da mesma maneira, quando Deus te revelar algo no secreto, se Ele te revelou no secreto, é para você. Aí o que você faz? Você sai contando para as pessoas. Isso também é muito forte, né? Então, pare de falar para as pessoas o que elas não precisam ouvir. Se Deus te revelou no secreto, no momento certo as pessoas vão saber. Mas você, por não segurar a língua, tem uma frase que eu ouvi há muitos anos atrás e eu guardei. A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Então, porque você não consegue segurar a sua língua, muita coisa não aconteceu na sua vida. Você despertou inveja de pessoas que não precisava, simplesmente porque você falou que não devia. Puxa, e quantas coisas que você tinha tudo certinho para acontecer, só que isso não é superstição, não. Não. Você vai e fala. Até o cérebro, ele pensa que você já fez. Quando você tem algo para fazer, por exemplo, você fala assim, você conta tudo que você vai fazer. E aí, às vezes, você não faz nada daquilo que você falou, porque o próprio cérebro fala, não, você já fez. É isso aí. Já aconteceu? Acontece comigo, às vezes eu não gosto de ficar conversando muita coisa do que eu vou perguntar para o meu entrevistado. Quando chega aqui, o cérebro fala, você já falou isso, então não precisa falar de novo. Exemplo, talvez se tivéssemos conversado antes sobre o que você ia perguntar, você poderia esquecer. Sim. Porque é o que você acabou de falar. Não, já foi essa entrevista, isso ela não já aconteceu. falou. Então, você vê a importância das palavras, daquilo que a gente fala, entendeu? Então, você tem que ter muita atenção. Então, o que você tem profetizado para a sua vida? Eu acho que essa aqui é a pergunta, essa é a reflexão que fica. E isso é muito forte, para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso determina. Quando a gente fala de ter um ano extraordinário, a gente está falando mais de comportamento, né? Atitude. Porque são atitudes e o nosso comportamento que vai dizer exatamente onde a gente vai estar amanhã. É isso aí. Porque as oportunidades vêm, né, Cleito? Mas aí você não sabe se comportar e não sabe nem guardar a língua. Eu aprendi ao longo desses anos que duas coisas que não é difícil: acessar pessoas e acessar ambientes. Não é difícil isso acontecer. O desafio está na permanência dos ambientes e na permanência da conexão com as pessoas. Por quê? Porque tem uma ligação com o comportamento. Então, acessar um ambiente relevante não é difícil. Permanecer num ambiente relevante, sim, porque isso tem uma ligação com o seu comportamento. O comportamento tem uma ligação com o nível do seu controle emocional. O que você fala, como você fala, a hora que você fala, a necessidade que você tem de falar de você. Quando você está diante de pessoas relevantes, você não fala de você. E as pessoas não entendem isso. Então, exemplo, eu estou aqui com você, se eu não tiver o controle emocional, eu vou querer falar em 1 minuto a vida inteira do Cleito. E na minha cabeça assim, não, mas é a oportunidade que eu tenho. Não faça isso. Por quê? Porque você acaba se tornando uma pessoa chata, vamos dizer assim. Você não, egocêntrica, o momento né? não foi agradável. A pessoa depois vai embora, não vai ter uma memória boa sua. Então existem comportamentos que são importantes quando você está diante de pessoas relevantes, em ambientes importantes, mas isso tem uma ligação direta com o controle das suas emoções, com o controle da sua língua. Exatamente. Às vezes a porta de emprego, por exemplo, abre. O negócio dos sonhos. Só que quando você chega lá, você estraga tudo por causa do comportamento, né? Exatamente. E isso é fundamental. Se a gente está falando aqui de hábitos, de coisas que vai nos ajudar, eu acho que essa é uma coisa muito importante para anotar, viu? Anotar mesmo e deixar, porque isso muda a nossa vida. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando você muda de nível, você sai de um nível e vai para o outro, quando você chega nesse nível, o que é importante? O silêncio. Porque quando você chega no próximo nível, você está ali para aprender. Então, exemplo, eu frequento várias mesas relevantes, com pessoas relevantes, e eu sei a importância do silêncio. Após 1 hora de uma reunião, numa mesa com pessoas relevantes, aquele que ficou mais em silêncio é o que mais aprende, é o que mais retém conhecimento. Então, quando você muda de nível, valorize o silêncio, porque é ele que vai te ajudar a reter mais conhecimento, a aprender, porque você está ali para aprender. Com o passar do tempo, você vai crescendo. Mas nessa mudança, você precisa valorizar o silêncio para aprender mais. Principalmente se a gente não tem domínio sobre aquilo. Porque às vezes você não quer mostrar que você não tem, aí você começa a falar.
né? Fala coisas que não deveria e conta a história de outras pessoas, às vezes entrega até o segredo dos outros. A não é? Bíblia fala que até um tolo se passa por sábio em silêncio. Tem uma frase que eu ouvi há alguns anos que eu guardei. Uma coisa é você achar que a pessoa é idiota, outra coisa é ela abrir a boca e você ter certeza. Então é melhor ficar calado, Melhor a gente né? ficar em silêncio. É melhor ficar em silêncio.